Olá, eu sou a professora doutora Maria Derusa Horst e vou apresentar para vocês a aula de hoje intitulada Do DNA à proteína e como a informação genética pode influenciar o fenótipo da pele. Então eu vou trazer alguns conceitos bem importantes na genética humana para a gente relembrar algumas coisas e também informar, né, o que está acontecendo no universo da dermatologia relacionada à genética. Bom, inicialmente é importante a gente entender qual é a importância de se conhecer o DNA para o tratamento dermatológico. Então, existem algumas questões que são importantes. Nós já sabemos, a partir de diferentes estudos já realizados e principalmente a partir da finalização do projeto Genoma Humano, então o número de estudos que relacionam a informação genética com diferentes questões relacionadas principalmente com a saúde e no contexto da dermatologia também podemos dizer que com o processo de envelhecimento, né, da aparência e também dos sinais que são visíveis a partir de uma determinada idade. Então nós temos muitos estudos já relacionando as informações genéticas e o envelhecimento. Em alguns estudos foi possível determinar que a genética influencia a velocidade e o surgimento, né, dos sinais aparentes do envelhecimento em cerca de 62%. E isso acontece, né, a genética influencia cada vez mais, tem um peso cada vez menor com o passar da idade, é claro, porque nós somos expostos a fatores ambientais de uma maneira por um maior tempo, né, as questões ambientais. Então a genética vai perdendo esse peso no envelhecimento com o passar do tempo. Mas ela ainda, né, a partir dos 45 anos, ela ainda tem cerca de 62% de influência nesse processo do envelhecimento. Outra questão relacionada à importância, né, do entendimento da informação genética para o tratamento dermatológico é que conhecer as variações nos genes que estão no nosso DNA possibilitará modificar o estilo de vida e ter uma rotina de cuidados muito mais efetiva. O profissional que tiver, né, o entendimento a respeito da interação entre o DNA e o envelhecimento também poderá indicar melhores produtos, melhores procedimentos, ser mais assertivo no tratamento do seu paciente. E também nós precisamos lembrar que a genética é o presente, né? A gente costumava falar que entender, conhecer a genética é o futuro, mas hoje em dia a gente já vive na era pós-genoma e hoje em dia é muito possível nós podermos utilizar a informação genética na personalização da prescrição de precisão. Tá? Alguns conceitos que são importantes, né, para o nosso entendimento. Eu vou abordar vou falar várias vezes sobre genótipo e fenótipo durante a apresentação. Então, a palavra genótipo diz respeito à constituição genética de uma célula, de um organismo ou até mesmo de um indivíduo. Então, é o DNA propriamente dito. Já o fenótipo é a expressão do genótipo. Então, são as características que são observáveis. A morfologia, propriedades, desenvolvimento, até mesmo comportamento. E o fenótipo é determinado pela interação entre o genótipo e o ambiente. Então, a informação para produzir proteínas está no nosso DNA, está no nosso genótipo, mas ela será expressa a partir de uma informação ambiental. Então, o fenótipo diz respeito aí a essa interação. E por fenótipo, né, nós podemos entender, por exemplo, a manchas na pele, a gravidade, a profundidade de rugas e também nós podemos olhar para exames bioquímicos, então marcadores, por exemplo, de estresse oxidativo ou de citocinas pró-inflamatórias, tudo isso é considerado fenótipo. Tá? O genoma diz respeito ao conjunto de genes de um organismo, né? Então o genoma humano, e a genômica é o ramo da bioquímica que estuda o genoma dos organismos. Então, palavras muito frequentes dessa aula então serão o genótipo e também o fenótipo, tá?
Bom, para a gente entrar, né, na importância da genética para a saúde e beleza da pele, também para utilizar essa informação em tratamentos, a gente precisa voltar em conceitos, né, lá da nossa genética, quando a gente aprendeu na escola. A gente aprendeu então que o nosso DNA, né, a nossa informação genética, é constituída por nucleotídeos. E nucleotídeos que formam o DNA são 4: a adenina, a timina, a guanina e a citosina, né? Então são as bases pirimidínicas e as bases purínicas. Essas bases nitrogenadas, elas são ligadas, base, né, que tem o nitrogênio, elas são ligadas umas às outras por uma ligação de fosfato, né? Então tem o fósforo ligando e fazendo a sequência aí de nucleotídeos do nosso DNA, tá? Essas bases, né, a citosina, a adenina, a timina, a guanina e a citosina, elas são ligadas, né, umas às outras formando a alfa-hélice. Então a gente tem a ligação de fosfato ligando uma base à outra, mas a gente tem depois duas fitas se ligando. Então o DNA é uma fita em alfa-hélice, né, uma dupla fita em alfa-hélice, e ocorre a ligação entre as bases nitrogenadas. Essa ligação ela ocorre sempre adenina com timina e citosina com guanina, tá? Então esse pareamento aqui nunca vai mudar, e isso é importante por questões evolutivas e de conservação da informação. Então, quando nós temos a replicação da informação genética, nós vamos ter as duas fitas sendo replicadas, né? E elas têm a mesma informação no sentido contrário. Então, sempre eu vou ter a leitura do DNA no sentido 5', 3', que vai ter a mesma informação se eu ler a fita contrária, fita antiparalela, né? E esse princípio de complementaridade das bases é muito importante para manter essa informação também. E essa informação, né, contida na fita em alfa-hélice do DNA, ela é armazenada nas nossas células, no núcleo, de uma forma organizada e empacotada, que nós chamamos de cromossomos, né? Então, o DNA ele se novela, ele se compacta até ficar no formato que nós chamamos aí de cromossomo. Em humanos, nós temos um conjunto, né, de 23 pares de cromossomos. Então, são, na verdade, 22 cromossomos, que nós chamamos de cromossomos somáticos, que estão relacionados a características diversas, e um par de cromossomos sexuais, né, que determina se o sexo vai ser feminino, no caso 2X, ou masculino, no caso de ter um cromossomo X e um cromossomo Y. E esses pares de cromossomos, né, eles são herdados do pai e da mãe, né, no momento da fecundação. Então, um dos bracinhos, né, um dos cromossomos vem do pai e o outro cromossomo vem da mãe, né, um dos pares. E esses cromossomos, eles são chamados de cromossomos homólogos, porque eles apresentam a mesma informação, né, para produzir a mesma proteína na mesma região do DNA. Então, eu tenho informação para produzir a mesma proteína, uma informação da mãe e uma informação do pai. Quando esses genes são iguais, né, a sequência de nucleotídeos é igual, nós temos um caso de homozigose, né? Então, pode ser uma homozigose, quando a gente aprende lá na escola, dominante, né, o azão, ou uma homozigose recessiva, azinho, ou se eles forem diferentes, né, eu recebo uma informação da mãe diferente da informação que eu recebo do pai, eu tenho uma situação de heterozigose. E essa homozigose ou heterozigose vai determinar, né, como que as proteínas são expressas, quais características são importantes e também o efeito de algumas variações genéticas.
Em laudos de medicina de precisão, medicina personalizada, dermagenética, por exemplo, vai ser comum vocês encontrarem um resultado como homozigoto favorável ou homozigoto desfavorável. O heterozigoto se mantém, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que para aquela posição específica do DNA que está sendo avaliada no teste genético, aquele indivíduo apresenta os dois genes, né, as duas cópias, para produzir aquela proteína de uma forma que ela vai se manifestar favorável ou desfavorável, tá? E o heterozigoto depende muito da variação genética que nós estamos falando, e às vezes ele se manifesta, às vezes não, às vezes ele é mais importante, mais forte, né? Não é 50%. Então, isso depende muito do ambiente, depende do gene, depende do polimorfismo ou da variação genética que nós estamos falando. Bom, mas o que é um gene? Então, o nosso DNA, ele é composto por 3 bilhões de pares de nucleotídeos, né? Então, são 3 bilhões de adenina, citosina, guanina e timina. E algumas regiões do nosso DNA têm informação para produzir uma proteína. E essas regiões que contêm informação para a produção de proteínas são chamadas de genes. E sim, nós temos muitas regiões intergênicas, né? Regiões que não têm informação para produzir a proteína, não são genes. Estão lá por questões evolutivas, conservatórias, são importantíssimas, né, para a gente manter a integridade do nosso material genético, mas elas não têm informação para produzir proteína, então não são genes. E o gene, então, ele é definido por um segmento de DNA que leva à produção de uma cadeia polipeptídica, ou seja, que tem informação de uma maneira codificada para produzir uma proteína nas nossas células. Então, as regiões de um gene são principalmente a região regulatória e a região codificadora, e a gente tem alguns outros segmentos aí do gene que são bem definidos também. Tá? Então, nós temos um gene, depois outro gene, temos regiões intergênicas entre eles. Bom, um gene tem várias regiões, né? Então, aqui ilustrando para vocês, né, apenas um desenho esquemático, né? Aqui lembrando que o que temos aqui são os nucleotídeos, né? Adenina, citosina, timina e guanina. Nós temos várias regiões aí do gene. Então, aqui ilustrando a região promotora, né? Que a gente tem uma região regulatória do gene, onde temos sequências de nucleotídeos importantes aqui que indicam o início, né, do processo de transcrição, e o códon de início da tradução, que é o códon AUG, né? Então, a cada 3 nucleotídeos nós chamamos de códon, e a cada 3 nucleotídeos, né, cada códon vai traduzir para um aminoácido. Esse códon de início é o AUG, que vai traduzir para o aminoácido metionina. Mas voltando na composição e nas partes de um gene, nós temos os exons e os introns lá na região codificadora. Aqui eu ilustrei, né, em verde um pouco mais escuro, os exons, que são realmente as regiões que contêm a informação para ser descodificada, né, para ser traduzida em aminoácidos. Então, vocês já têm disponibilidade de vários laboratórios, né, que oferecem exames de exoma. O que é isso? Então, nada mais é que um exame que avalia toda a sequência que tem informação para produzir uma proteína, né? Todas as sequências dos exons aí que compõem o nosso DNA, que é uma porção bem menor, então por isso que ele é muito frequente, né? É solicitado frequentemente, principalmente para investigar a causa de alguma doença que se sabe que tem um fundo genético. E nós também temos a região de terminação, né, o final do gene. E temos 3 códons que indicam o término da tradução. Esses aqui, o UGA, o AA e o AG. Bom, mas como que acontece a mágica da tradução, né? Então, a informação contida lá no nosso DNA, lembrando a informação que eu dei para vocês alguns slides
atrás, né, as bases elas se complementam. Então, onde eu tenho timina, o processo de transcrição vai colocar uma adenina na sequência do RNA mensageiro. Onde tem citosina, uma guanina, citosina, guanina. Onde tem uma timina, haverá agora uma adenina. E onde eu tenho adenina, ao invés da timina, eu tenho a uracila, porque agora o RNA, a gente tem, ao invés de ter timina, temos uracila, né, a base nitrogenada do RNA. E a cada 3 nucleotídeos, como eu falei para vocês, nós temos um códon que lá no ribossomo é traduzido. Então, o códon AAG é traduzido para fenilalanina, esse próximo códon é uma leucina, uma asparagina, e aqui nós teremos então a sequência polipeptídica, né? A tradução dos nucleotídeos em aminoácidos, e essa cadeia polipeptídica dá origem então à proteína propriamente dita, que é quem executa a função dentro da célula. E essa proteína aí que vai ser a responsável então por determinar o nosso fenótipo de acordo com a interação ambiental, tá? Então, a partir do genótipo, a informação do DNA, nós temos a transcrição, a produção da proteína e depois a manifestação, né? O fenótipo propriamente dito. Então, quando nós pensamos em DNA, ele é conhecido então como a molécula da vida. Esse encarte é bem interessante, que ele fala, né, dos 60 anos após a descoberta da dupla hélice do DNA por Watson e Crick. Nós temos aí o sequenciamento do DNA revolucionando toda uma era, né? Então, tanto que nós vivemos hoje na era pós-genoma. Então, a sequência, né, dos nossos 23 pares de cromossomos que estão contidos nas nossas células foi desvendada, né? Então, a gente sabe a sequência exata dos nucleotídeos, onde eles estão, o que ocorrem. Então, nós conseguimos identificar aquelas regiões que são responsáveis por genes e onde tem algum problema, onde tem alguma mutação, alguma troca, onde deveria ter uma timina, tem uma adenina, por exemplo, e isso vai ter implicações para a nossa saúde. E aí surge, então, a medicina genômica ou a medicina de precisão, a partir da constatação de que essas variações genéticas nos tornam únicos, né? Então, nós temos aí cerca de 3 milhões de variações no nosso genoma, que nos dá as nossas características próprias, nosso fenótipo, como a cor dos olhos, a cor da pele, e também influencia o risco do desenvolvimento de diferentes doenças. E também nesse contexto da dermatologia, nós temos algumas variações que influenciam o processo de envelhecimento da pele. Essas variações do nosso genoma, né, são chamadas de polimorfismos, de muitas formas, né, que podem acontecer da sequência de um nucleotídeo. Então, a pessoa 1 vai ter uma sequência já bem estabelecida, né, guanina, adenina, citosina, guanina, citosina, timina, numa posição específica do DNA, e a pessoa 2 tem uma variação, ao invés dela ter uma citosina na mesma posição, ela vai ter uma timina. Então, continua adenina, guanina, adenina, e essa timina aqui é a variação. Então, trocou apenas um nucleotídeo. E essas variações, né, elas ocorrem ao longo de todo o nosso genoma. Então, aqui mostrando, a pessoa 1 tem essas variações nessas posições do genoma, a segunda pessoa tem essas variações diferentes, a pessoa 3 outras variações e assim por diante. E essas variações se repetem em populações, dando então a frequência dessa variação em uma determinada população, uma determinada região. E essa frequência determina se essa variação no genoma é uma mutação ou se é um polimorfismo. Se ela for menos frequente, nós chamamos de mutação, né? Então ocorre em menos indivíduos. Por exemplo, essa mutação, né, só um indivíduo do nosso exemplo aqui apresentou a variação nessa posição, então nós teremos uma mutação. Já essa variação ocorre de maneira mais frequente, vários indivíduos apresentam a mesma troca na mesma posição, então nós consideramos um polimorfismo.
A identificação desses polimorfismos, né, principalmente dos polimorfismos de nucleotídeo único, que é o exemplo que eu dei, a troca de uma adenina por uma timina, né, no slide anterior, essa troca de um único nucleotídeo é chamada de polimorfismo de nucleotídeo único, ou nós usamos a sigla, né, do inglês SNP, que é Single Nucleotide Polymorphism, vem justamente da origem, né, a gente não traduziu para o português, continua sendo SNP. E esses SNPs, eles são catalogados, a gente precisa saber exatamente qual SNP que eu estou falando, do qual polimorfismo. Então, eles são catalogados com um número de registro, que é chamado de RS. Então, é importante vocês saberem qual é o RS, né? Eu falo que é o CPF do polimorfismo, né? A identificação única para cada polimorfismo, isso é muito importante. Outra questão que é muito importante também é que cada indivíduo é único e hoje nós sabemos que o que nos torna únicos é um conjunto de 3 milhões de polimorfismos. Então, num universo de mais de 80 milhões de possibilidades de variação, cada um de nós carrega 3 milhões de variações em comparação ao nosso genoma de referência. E qual é a implicação disso, né? Então, exemplificando mais uma vez, a gente tem lá a informação no nosso DNA, fita dupla, né? Timina, adenina, citosina, guanina, sempre com pareamento, timina com adenina com timina, citosina com guanina, né? A transcrição, então, o processo aqui de transcrever nucleotídeos para um RNA mensageiro. Então, aqui eu teria timina é uracila, citosina é guanina. Então, o processo de transcrição, que é traduzido depois, primeiro aminoácido das proteínas é a metionina, né? A UG a gente chama de start codon. E aí, essa cadeia polipeptídica vai ser novelada, tem todo um processo na nossa célula, até se transformar em uma proteína que vai determinar o fenótipo. Por exemplo, uma cadeia polipeptídica que dá origem ao hormônio insulina, né? O hormônio proteico, insulina. Então, nós temos lá uma sequência no nosso DNA que é responsável por transcrever e depois traduzir, né, os aminoácidos que vão formar a proteína insulina humana. Quando nós falamos em variações genéticas, em polimorfismos, é possível, então, que tenha uma troca, tá? Então, aqui eu teria eu troquei, ao invés de eu ter uma adenina, tem uma citosina, virou uma guanina aqui, e essa troca vai determinar que ao invés desse códon que transcreve para o aminoácido tirosina, transcreva um aminoácido, um ácido aspartico, por exemplo. Se eu tomar como exemplo ainda meu gene lá da insulina humana, eu ainda vou ter uma proteína com características de insulina, que pode ter atividade, né, a mesma atividade dessa proteína, só que um aminoácido vai ser trocado nessa cadeia polipeptídica. E essa troca de aminoácido implica em uma perda da função, uma redução da função desse hormônio, ou até mesmo um aumento. Eu só vou saber qual é o impacto funcional desse polimorfismo, dessa troca, depois que eu tiver outros estudos. Então, uma variação, um polimorfismo pode tanto ser benéfico quanto ser desfavorável, né? Então, a gente tem essa questão bem importante, porque alguns polimorfismos, eles são protetores e outros são desfavoráveis para a nossa saúde, tá? Então, alguns SNPs podem impactar no envelhecimento e na saúde da pele. Já temos vários trabalhos científicos, eu trouxe alguns trabalhos para a gente discutir aqui com vocês. Um deles fala da influência genética e ambiental nos padrões de deterioração da pele. Então, a partir desse trabalho, né, ele olha para gêmeos monozigóticos e gêmeos dizigóticos e avalia o padrão de envelhecimento, né, ele começa com adolescentes, né, 12 até 16 anos, e ele vai vendo o padrão de envelhecimento e dando percentuais, né, de influência genética para o envelhecimento e percentuais relacionados aí com a exposição ambiental. Então, a partir desse e de outros estudos semelhantes,
nós conseguimos identificar polimorfismos, SNPs, em genes específicos que estão relacionados com características particulares do envelhecimento da pele, como, por exemplo, a formação de rugas, maior propensão para desidratação, maior sensibilidade, a exposição solar. Também temos polimorfismos relacionados com maior risco de psoríase, por exemplo, dermatites. Então, nós temos aí muitos trabalhos mostrando para nós a influência genética para a saúde da pele. E um dos SNPs dos trabalhos que eu mais gosto nesse sentido é esse trabalho que fez uma análise em mulheres francesas, um estudo do tipo GWAS, né, que são estudos de associação do genoma amplo, e ele conseguiu identificar muitos genes, muitas variações genéticas relacionadas com fotoenvelhecimento, com manchas, com formação de rugas, com aquelas bolsas, né, embaixo dos olhos também. Então, mostrando que existem muitos genes relacionados aí com essas vias que determinam, né, as taxas de envelhecimento da pele. Bom, então hoje, né, a intenção da aula era justamente dar uma introdução, né, a respeito, na verdade, uma recapitulada, né, a respeito dos conceitos de genética humana. E a próxima aula nós vamos tratar aí sobre algumas variações genéticas importantes no contexto de envelhecimento precoce da pele. Então, aguardo vocês até a próxima aula, não percam, continuem ligados que a gente vai ter muita informação por aí. Aqui estão, então, algumas referências, né, que eu utilizei na elaboração dessa aula. Mas se vocês quiserem fazer uma leitura complementar, eu recomendo. E muito obrigada pela atenção de vocês até aqui.